A voz pode. Todos os seres vivos têm a faísca da energia espiritual divina. Portanto, ferir qualquer ser é ferir-se a si mesmo. Isto é a Ahimsa. E aí, você concorda com isso? Você acredita que toda a vida no nosso planeta deve ser preservada? Ah, é? Toda mesmo? Se, por exemplo, matarmos um pernilongo ou uma formiga, estaríamos interferindo na harmonia vital do nosso planeta? Eu já não sei se você tem tanta certeza, né? Eu sou o Fabrício Silva e no episódio de hoje, A Voz Pode, o podcast do Clube da Voz em parceria com a Pod 360, falaremos sobre Mahatma Gandhi e a não violência. Gandhi era um defensor desse conceito de Ahimsa, que é um termo que deriva do sânscrito e quer dizer não machucar, não ferir. Essa é uma virtude essencial do janaísmo e do hinduísmo, religiões antigas da Índia. Ahimsa também pode ser traduzido por não violência e se refere a todos os seres vivos, mesmo, inclusive insetos. Gandhi foi um dos maiores defensores dos direitos humanos, um grande líder pacifista e espiritual e responsável pela independência da Índia, que até meados do século XX era colônia do Império Britânico. Ele foi nomeado o pai da nação hindu, mas mesmo com toda a devoção à paz e à não violência, morreu assassinado a tiros por um hindu extremista nacionalista. É que os extremistas não queriam uma Índia unida, onde muçulmanos e hindus, com suas diversas crenças, convivessem lado a lado e em harmonia numa nação só. E era justamente isso que Gandhi acreditava que seria possível depois de atingir a desejada independência do Império Britânico. A trajetória do Gandhi foi cheia de altos e baixos, com direito a muitos jejuns, que ele praticava como forma de protesto diante das tantas injustiças cometidas contra seu povo. Ele sofreu prisões sucessivas e teve vitórias incríveis através de sua incansável luta pelos mais fracos. Mas ele venceu. A Índia finalmente conquistou sua independência em 15 de agosto de 1947. E hoje, o dia do nascimento do Gandhi é feriado nacional em seu país e comemorado no mundo todo como o Dia Internacional da Não Violência. Bom, vamos ouvir então um pouco mais da história da vida desse personagem tão enigmático, que não fazia mal nem aos insetos, mas foi o principal responsável pela independência da Índia, na voz do meu amigo Kaká. Mohandas Karachand, nome complicado, mas você conhece a pessoa. Falando o nome dele completo, Mohandas Karachand Gandhi, o líder pacifista indiano que nasceu em 2 de outubro de 1869 na península de Kathiawar, Índia, então colônia do Império Britânico. Desde cedo ele demonstrava maior interesse nos livros do que nas brincadeiras ao ar livre. Veja só, casou criança, com 13 anos de idade. Lógico, casamento arranjado, como era costume por conta de sua religião, que além disso determinava o vegetarianismo, a abstinência ao álcool e a outras extravagâncias cometidas pela sociedade ocidental. Ele se formou em Direito na Inglaterra e obteve até registro no órgão inglês, que é mais ou menos correspondente à nossa OAB, isso para advogar por lá. Era, naquela época, imagina só, um grande feito para um indiano. Parte de suas estratégias para conseguir atingir suas demandas sociais e políticas se baseou nos conceitos de Ahimsa e Satyagraha. Esse último é um termo hindu formado por 2 palavras, Satya, verdade, e Agraha, firmeza, constância. Gandhi desenhou uma filosofia para o seu movimento chamado de resistência não violenta. Em sua doutrina lógica e espiritual, Satyagraha era uma metáfora para a não violência. Fazer uso de violência para ele era uma arma dos fracos. Satyagraha era a adesão à verdade completa em todas as circunstâncias, sem nunca usar de violência, mas em hipótese alguma. Para ele, isso representava praticamente o solvente universal da injustiça. Essa abordagem podia, e ainda hoje pode ser usada não apenas na política, mas também nas relações interpessoais, profissionais. Agora vamos entender melhor como ele usava essa filosofia, a qual intitulava A Arma dos Fortes. Ele organizava greves, passeatas, roteiros espirituais e jejuns. O primeiro caso de desobediência civil foi o ato de registro asiático, quando os britânicos quiseram registrar toda a população hindu na África do Sul, uma espécie de fichamento, e isso lá em 1906. Liderados por Gandhi, a população realizou uma concentração em massa, se recusando a se submeter a essa humilhação. Tiveram êxito para a felicidade deles. Outra ocasião em que esse método teve um grande sucesso
foi na famosa Marcha do Sal em 1930. As leis do sal proibiam os hindus de processar seu próprio sal em nome do monopólio britânico. É lógico que isso prejudicou os mais pobres. Então o que Gandhi fez? Organizou uma marcha de 124 milhas para o mar, que durou 24 dias. Alguns colocaram panelas com água salgada ao sol para secar, até mesmo em cima de telhados. Isso espalhou por tudo quanto é parte. Mais de 60 mil pessoas aderiram à marcha e à manifestação simbólica de processamento do sal. Milhares foram presos, mas ninguém reagiu violentamente. Ao final, os direitos dos hindus foram restabelecidos. Incrível como a união realmente faz a força, né? Em outros momentos históricos, Gandhi jejuava para reverter injustiças, como, por exemplo, em relação à segregação das castas marginalizadas. Ele também realizou um grande boicote aos produtos importados, especialmente os vindos lá dos colonizadores, lá da Inglaterra. 5 anos antes de conseguir a independência da Índia, que aconteceu em 1947, ele realizou o histórico discurso Deixem a Índia, cujas principais ideias você vai ouvir agora na voz de Baiano. Eu acredito que na história do mundo não tenha havido uma luta mais democraticamente genuína do que a nossa pela liberdade. Eu li sobre a Revolução Francesa enquanto estava na prisão, e também me contaram sobre a Revolução Russa. Mas tenho a convicção de que essas lutas falharam em realizar o ideal democrático porque foram feitas através das armas da violência. Na democracia a qual eu imaginei, uma democracia estabelecida pela não violência, haverá liberdade igual a todos. Todos serão seus próprios donos e mestres. É para se unir à luta por tal democracia que eu os convido hoje. Uma vez que vocês perceberem isso, vocês esquecerão as diferenças entre hindus e muçulmanos e pensarão em si como indianos apenas, envolvidos em uma luta comum pela independência. Há ainda a questão da nossa atitude em relação aos britânicos. Eu percebi que há entre nós muito ódio em relação aos britânicos. As pessoas dizem que ficam enojadas com o comportamento deles. As pessoas não fazem nenhuma distinção entre o imperialismo britânico e as pessoas britânicas. Para eles, os dois são um. Esse ódio nos faria até dar as boas-vindas a outros conquistadores. É muito perigoso. Isso quer dizer que nós poderíamos mudar uma escravidão por outra. Devemos nos livrar desse sentimento. Nossa briga não é com as pessoas britânicas. Nós lutamos contra o imperialismo deles. A proposta para a retirada do poder britânico não vem a partir da raiva. Ela veio para capacitar a Índia a fazer o seu justo papel na conjuntura crítica atual. Nós não poderemos evocar o verdadeiro espírito de sacrifício e valor enquanto ainda não estivermos livres. Eu sei que o governo britânico não será capaz de recusar a liberdade a nós, uma vez que tenhamos feito o alto sacrifício necessário. Nós devemos, então, nos libertar do ódio. Falando por mim, eu posso dizer que eu nunca senti nenhum ódio. Na verdade, eu me sinto um grande amigo dos britânicos. Agora, mais do que nunca. Um motivo é porque eles estão passando por problemas. Minha amizade pede dessa forma que eu deva tentar salvá-los de seus erros. Assim é como eu vejo a situação. Eles estão à beira de um abismo. Dessa forma, é meu dever avisá-los do perigo, mesmo que possa, nesse momento, irritá-los ao ponto de cortarem a mão amiga que está estendida para ajudá-los. As pessoas podem rir. Mesmo assim, essa é a minha afirmação. Neste momento em que nós temos que passar pela maior dificuldade de nossas vidas, não podemos acalentar o ódio contra ninguém. E aí, ouviram? Um discurso calmo, tranquilo. Só que depois desse discurso, ele e toda a comissão de trabalho do Congresso foram presos em Bombaim. Mais 2 anos de cadeia para Gandhi, outra vez.
Os adeptos do movimento Deixem a Índia ameaçaram não entrar na Segunda Guerra ao lado dos ingleses se não fossem declarados uma nação independente do Império Britânico. Mas só em 15 de agosto de 1947 ocorre a independência da Índia. E já no ano seguinte, Gandhi foi assassinado. A coragem desse homem é inegável. Sua garra e esforço ficaram marcados na história e influenciaram tantos outros. A sua noção de satyagraha contagiou outras personalidades que lutaram por justiça social, como Martin Luther King e até o Dalai Lama. Como ouvimos, seus motes eram sempre muito nobres: a não violência, a verdade, o respeito a todas as religiões. No discurso, você percebeu sua grandiosidade quando fala sobre o respeito aos britânicos. A luta travada não era contra os indivíduos, e sim contra a atitude despótica e autoritária do colonizador. Aí se vê claramente o conceito de ahimsa, odiar o pecado e não o pecador. E aí, o que você acha? Ferir ou atacar outra pessoa é atacar a si mesmo? Bom, segundo Gandhi, podemos sim atacar um sistema injusto, mas devemos amar as pessoas envolvidas. Essa é a procura pela verdade. Não é à toa que ele é um dos maiores representantes da paz mundial. Gandhi nunca recebeu o Prêmio Nobel da Paz, apesar de ter sido indicado 5 vezes. No entanto, o erro foi reconhecido pelo comitê organizador do Nobel quando o Dalai Lama recebeu o prêmio em 1989. O presidente do comitê disse que o prêmio era, em parte, um tributo à memória de Mahatma Gandhi. Então é isso. Eu sou a Carol Carvalho e você ouviu mais um episódio de A Voz Pod, o podcast do Clube da Voz em parceria com a Pod 360. Se tiver algum comentário ou sugestão, e claro, aceitamos também elogios, tá bom, críticas também. Essa é a nossa ahimsa. Bom, entre em contato conosco pelo site clubedavoz.com.br. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. A Voz Pod.